Quero perguntar aqui para o nosso presbítero Paulo sobre uma igreja evangélica que crê na doutrina da Trindade, convidar o grupo musical Voz da Verdade para cantar e tocar na sua igreja, que é um grupo unicista. Então seria coerente o pastor que tem uma convicção, faz parte do seu credo, vamos assim dizer, seus artigos de fé, ele a crer na doutrina da Trindade e convidar um grupo contrário que combate a doutrina da Trindade. E vou dizer mais, eu tenho em casa provas que eles chamam que a doutrina da Trindade é doutrina do diabo. Ora, meu Deus do céu, podia cantar cântico de anjos, mas não na igreja onde nós cremos na doutrina da Trindade. O que é que você disse, irmão Paulo? A Igreja Voz da Verdade, ela se tornou conhecida por meio do seu conjunto, que leva o mesmo nome, Conjunto Voz da Verdade. E esse conjunto, ele ganhou uma certa fama, particularmente dentro da Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a minha denominação. E muitas vezes que nós falamos e alertamos os irmãos a respeito deste conjunto e das suas doutrinas, alguns irmãos fazem certas indagações. Por exemplo, olha, o Voz da Verdade, ele professa a mesma fé que nós. Eles falam sobre Jesus, eles falam sobre Deus em suas músicas, eles são pentecostais, enfim, eles comungam com a nossa fé. Na verdade, é um equívoco. O Voz da Verdade não tem a mesma doutrina que as Assembleias de Deus têm e, por extensão, as demais igrejas evangélicas. Por que nós rejeitamos a participação do Conjunto Voz da Verdade dentro das igrejas evangélicas e principalmente dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Primeiro motivo, nós temos que tomar cuidado com a semântica enganosa. Em apologética nós falamos muito disso, sobre a semântica, o perigo da semântica. Por exemplo, se você perguntar para um mormon se ele acredita na Trindade, ele vai dizer para você que acredita na Trindade. Mas quando você pede a identificação do que é a Trindade para ele, o conceito de Trindade do mormonismo, ele vai falar que Trindade é composta de 3 pessoas, ou de 3 deuses. Um é o Pai, que é um ser de carne e ossos. O outro é Jesus Cristo, que foi casado com Maria Madalena, e irmão de Lúcifer. E o terceiro, o Espírito Santo, o único que tem um corpo espiritual. Isso não é Trindade. A Trindade não é isso. Então por aí você percebe que a semântica das seitas, elas são enganosas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Se você perguntar para as Testemunhas de Jeová se Jesus é Deus, ela vai afirmar que Jesus é Deus. Porém, quando você pergunta para ela que tipo de Deus é Jesus, aí ela vai falar para você que Jesus Cristo, ela está numa categoria de Deus, na mesma categoria que Satanás. Ou seja, Jesus é um Deus e não o Deus verdadeiro. E respeito à Voz da Verdade, quando ela fala que Jesus é Deus, ela canta em suas músicas, Ele é Deus, fala sobre Jesus, fala sobre o Salvador. Que tipo de Jesus, que tipo de Deus que eles estão falando? Também cai na mesma categoria das Testemunhas de Jeová e dos mormons. Por exemplo, o Conjunto Voz da Verdade, por extensão, a teologia dessa igreja, eles admitem o unicismo, ou o modalismo, que foi uma heresia combatida no 2º século pelos pais da igreja, Tertuliano e outros pais, principalmente Tertuliano, mas outros pais da igreja também combateram, que é a teologia modalista, o conceito modalista de Deus. O que quer dizer isso? O conceito modalista ensina que na divindade existe apenas uma pessoa que se manifesta de 3 modos diferentes. Ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Então, para esses heréticos, Jesus é o próprio Pai. O Pai é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Jesus, fazendo uma confusão tremenda dentro da divindade. O que Tertuliano acusou eles de patriapassionismo, ou seja, eles crucificaram o Pai. Se Jesus é o próprio Pai, então quem morreu na cruz foi o Pai.
não é? E o que cria o conjunto Voz da Verdade? Eles acreditam que quando a Bíblia fala em Jesus, está falando sobre a natureza humana, está falando sobre o modo que essa divindade assumiu ao vir à Terra. E quando fala sobre o Pai, está falando sobre a natureza da divindade, a natureza espiritual de Deus. Né? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não é doutrina cristã. Isso é doutrina herética que, por sinal, já foi combatida desde o 2º século da era cristã, pelos pais da igreja. Nós temos aqui algumas advertências do apóstolo Paulo que eu gostaria de deixar para os meus irmãos assembleianos e para os evangélicos em geral. Capítulo 16 de Romanos, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo ele deixa uma advertência aos romanos. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha, o apóstolo Paulo é bem enfático ao dizer que promove escândalo contra a doutrina. Há doutrinas que são negociáveis na fé cristã, mas há doutrinas que não são negociáveis. E uma delas é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é negociável. Ou você acredita que a divindade é composta por 3 personalidades distintas, porém unidas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou você cai no erro unitarista das Testemunhas de Jeová, que acredita que apenas Jeová é Deus, ou do outro lado a heresia modalista, que faz uma confusão tremenda entre as 3 pessoas, acreditando que são 3 modos diferentes. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina que nós devemos combater, como diz lá em Judas, né? Combater, batalhar pela nossa fé. Essa fé, ela custou muito caro a muitos irmãos primitivos, da igreja primitiva. Há uma outra advertência, agora do apóstolo João, na sua 2ª epístola, ele diz, olha, todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ora, se o apóstolo João fala para nós não recebermos em casa, imagine dentro das nossas igrejas, não é? Isso aqui se enquadra muito bem no que prega ou apregoa o conjunto Voz da Verdade. Aliás, nós tivemos dissabores em nossa cidade, o pastor João Flávio está aqui, e ele viu pessoalmente isso. Um dos líderes, né, o principal líder desse conjunto, em um dos shows que estava lotado de evangélicos, inclusive vários assembleianos, ele desafiou os pastores a provarem a doutrina da Trindade. E vociferou no púlpito, não, no palco, né, porque eles não usam púlpito, e sim palco, onde eles dão shows, que nós adoramos um Deus de 3 cabeças. Ora, meus irmãos, se você paga um show do Voz da Verdade, você convida esse conjunto, ou você compra um CD desse conjunto, acreditando ou sabendo que eles debocham, que eles zombam da principal doutrina do cristianismo, meu irmão, você tem que colocar a mão na sua consciência. O apóstolo diz claramente, né, para nós desviarmos deles. Né? E a principal acusação contra o conjunto ou contra a teologia do Voz da Verdade é que eles tocam na doutrina da salvação. Ora, se Jesus Cristo é o próprio Pai, para quem foi paga a nossa salvação? Se Jesus Cristo é o próprio Pai, para quem Jesus orou na cruz? Pai, Jesus clamando a Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, quem era esse Deus e para quem Jesus estava orando? No Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Para quem Jesus estava orando se ele era o próprio Pai? Né? A Bíblia deixa claro, bem claro, que há uma distinção entre as pessoas. No batismo de Jesus nós temos Deus falando, este é meu Filho amado em quem me comprazo. O evangelista aponta que o Espírito Santo, em forma de pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus e o próprio Jesus embaixo. Então nós temos as 3 pessoas distintamente identificadas ali nos evangelhos. Não é?
E nós podemos falar muito mais sobre esse conjunto Voz da Verdade. Nós temos o site www.cacp.org.br, onde nós temos um estudo voltado para essa área. E você, pastor assembleiano, não faça isso, não convide esse conjunto para a sua igreja, sendo que você está traindo a fé ortodoxa que uma vez por todas foi entregue ao Senhor. Presbítero Paulo, só uma colocação, aproveitar essa... Você falou que ele fez o desafio, só que na hora que a gente ia subir no palco, tinha um guarda lá para não deixar a gente subir. Eu tentei subir no palco. Não, eu desafio aqui, quem prova na Bíblia que Deus é mais de uma pessoa. A hora que eu e alguns pastores queríamos subir no palco para aceitar o desafio, o segurança dele lá embaixo não deixava a gente subir. Então, quer dizer, além de tudo, eles são desleais, além de antibíblicos. O Deus da Bíblia é um Deus em 3 pessoas. Se ele quer a prova, é só ele ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Então, João 1:3 fala que Jesus, nele foram feitas todas as coisas, não é isso? Sem ele nada do que foi feito se fez. Então, e Colossenses fala que ele criou todas as coisas. E Jó 33:4 diz, o Espírito de Deus me fez. O Salmo 104, versículo 30 fala, envias o teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo estava ali e o Filho também estava ali. Então, e outras inúmeras provas nós temos na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, e o que ele quer. E o nome do Pai é um nome só, é o nome do Pai. O pastor Natanael Rinaldo citou. E do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas numa só divindade. O credo de Atanásio, o credo é bom deixar claro que é interpretação precisa e autorizada das Escrituras. Ele diz, adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Aí diz, não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. A testemunha de Jeová separa a substância e os unicistas confundem as pessoas. Há uma diferença básica. Nós cremos que Jesus é Deus. Todos nós trinitarianos cremos que Jesus é Deus. Os unicistas creem que Deus é Jesus. E isso é importante, que isso não é um simples jogo de palavras, isso é profundo. Tá? Eu vou repetir. Para nós, Jesus é Deus. Para os unicistas, Deus é Jesus. E aí tem uma diferença fundamental. Muito.